Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Real Messias, Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é sábado. Hoje é sábado, dia 9 de outubro de 2021. 18 horas e 40 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. 18 graus, tempo nublado, sujeito a chuvas. Umidade relativa do ar de 90%. Estamos aqui no início da primavera. E essa época que começa, as chuvas voltam, né? E terminam lá para o início do outono. Um período aproximadamente de 6 meses. Período de chuvas e está precisando chover bastante. Estamos enfrentando aí um período de secas, período de estiagem aí, muito severo. Muito bem. Eu sou espiritualista, leitor da mensagem do Graal há muitos anos. Foi através da mensagem do Graal, que é a nova palavra viva, do Espírito da Verdade, porque Jesus Cristo não prometeu que ele iria voltar, iria se reencarnar, mas ele prometeu o Espírito da Verdade, que é o Consolador, que é o Filho do Homem. Então ele esteve aqui na Terra, portando o nome de Oscar Ernest Benhardt, alemão, nascido em 1875 e falecido em 1941 aos 66 anos. Então ele deixou a mensagem do Graal, obra em 3 volumes. E esse é o novo Evangelho de Deus Cristo Jesus. Está aí a criação toda esclarecida ao ser humano, a nossa origem, como nunca antes. Então ele é aquele que Jesus disse que quando ainda muito teria a dizer-vos, mas não me compreenderíeis. Quando, porém, vier Espírito da Verdade, ele vos esclarecerá tudo. Paulo também disse, apóstolo Paulo, que nosso saber é limitado, mas quando vier aquele que tudo conhece, né, ele nos esclarecerá tudo, vos esclarecerá tudo, né? Tudo haverá clareza, né? E também Cristo disse que o Filho do Homem possibilitará com a sua palavra a salvação do ser humano, como o próprio Cristo também salvava com a sua palavra viva, mas ele vos fará chegar também a hora, que é o juízo final. Bom, eu queria falar sobre Lúcifer, né? Porque para esclarecer quem é Lúcifer, a pessoa de Lúcifer, só através da mensagem do Graal e também da obra de Roseles von Sass, que foi, pelo que eu acredito, ela foi Maria Madalena na época de Jesus. Então, da mesma forma que ela serviu a Jesus Cristo, ela também serviu ao Filho do Homem, Emmanuel Abidrushim. Então, ela escreveu um livro em 1969, primeira edição, publicada em 1969, o Livro do Juízo Final.
E ela também tem um capítulo que fala sobre Lúcifer, nos esclarecendo um pouco mais. Uma coisa bem interessante, muito importante, é que desde antes mesmo do ser humano se encarnar na Terra, né, foi feito todo o planejamento, né, das centelhas espirituais que saíam conscientes, espiritual, na sua descensão em busca da sua autoconsciência, sua iluminação, para se tornar um verdadeiro servo de Deus. Ela foi na descensão, essa centelha, passou no reino enteal, adquiriu sua, vamos supor, seu invólucro enteal, chegou na matéria fina, adquiriu sua alma, já como uma alma de adulto, aí estando pronto para se encarnar na Terra, no devido tempo. E encarnaram naquelas crianças babais, uma raça de primatas que é preparada para isso, para possibilitar a encarnação dos espíritos humanos em desenvolvimento, né? Espíritos humanos em desenvolvimento nos planetas, das diversas galáxias e também dos 7 universos, porque existem 7 universos, que é muito maior e muito mais antigo do que a ciência supõe hoje. Os gregos falavam de uma grande esfera, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso que seja. Uma esfera que tem um formato semelhante a um aglomerado globular, aglomerado de estrelas, que são pequenos aglomerados, espécie de satélites de uma galáxia, no caso da Via Láctea. Talvez não sei quantos aglomerados globulares existem, né? Que tem um formato de um globo, como o próprio nome diz, né? Então ela tem uma distribuição de estrelas, a gente vê muito uniformemente, né? Concentrando no centro as estrelas e elas vão, conforme a distância, ela vai se tornando mais dispersas e até que termina. Tem um limite. Geralmente um aglomerado globular tem um diâmetro mais ou menos de uns 50 anos-luz. 50 anos-luz. A Via Láctea ela tem um diâmetro calculado em 100 mil anos-luz. A estrela mais próxima aqui da Terra tem uma distância, né? A próxima de Centauri, uns 4 anos-luz. Aproximadamente 4 anos-luz. E, enfim. E um ano-luz, não, compreende a velocidade da luz, por exemplo, é 300 quilômetros por segundo. Então, um segundo luz, um segundo, distância de um segundo luz, né? Tem aí 300 mil quilômetros, né? Essa é a velocidade que a luz se propaga, né? Então, o ano-luz tem que calcular aí toda essa, se for em quilometragem, né? É uma distância enorme, né? Por isso que se fala em anos-luz. Também tem uma distância que também da astronomia parsec, um parsec, mas isso é menos usado, né? Um parsec eu não sei quanto exatamente que é, mas me parece que é uns 3 anos-luz, mais ou menos. Por exemplo, 3 parsecs, né? Parece que é uns 3, por volta de 3 anos-luz. Mas, enfim, não vamos nos deter a essas questões de medições do universo, né? Mas, então, a estrela mais próxima da Terra fica aproximadamente 4 anos-luz. A estrela mais brilhante, que é Sirius, fica a 8 anos-luz. E a Via Láctea, o diâmetro da Via Láctea
é aproximadamente 100 mil anos-luz. O diâmetro, né, que é uma espécie de disco. Agora, diâmetro. Agora, a espessura da galáxia, a Via Láctea, talvez seja por volta de uns 10 mil anos-luz. Agora, o centro dela, que concentra mais estrelas, aí tem um diâmetro maior, talvez de uns 20 mil anos-luz, mais ou menos, né? E lá no centro que está o buraco negro da Via Láctea, das galáxias, né? O centro, né? Mas eu estava falando sobre o aglomerado globular, tem por volta de uns 50 anos-luz. E muito concentrado o número de estrelas. Tem milhões, às vezes, né? E elas são pequenos satélites da Via Láctea e são onde concentram também as estrelas mais antigas, né? Que as estrelas vermelhas. Estrelas vermelhas, elas são mais antigas. Enquanto que as estrelas mais claras, né? Azul acho que é mais quente que tem, né? Mais quente. Tem estrela branca, tem a estrela amarela, que é intermediário, né? Mais ou menos. Mas eu não estou exatamente certo se é uma estrela vermelha são as mais antigas. Certamente é bem menos brilhante. Uma estrela vermelha tem na sua superfície aproximadamente 3.000 quilômetros de graus centígrados, né, a temperatura. Enquanto que uma estrela azul, que é a mais brilhante, a superfície tem mais ou menos temperatura de 30 mil graus centígrados, ou seja, é 10 vezes mais quente. Agora, em termos de antiguidade, eu não saberia dizer. Eu também está me passando meio batido, mas me parece que as estrelas vermelhas, pelo menos, tendem a ser mais antigas. Então, eu estava comentando sobre um universo, né? O mundo, né? O mundo, ele, na verdade, é uma esfera, né? Os gregos antigos falavam algo assim. Então, são 7 universos. O universo, ele é muito mais antigo, muito maior do que a ciência atualmente supõe. Porque a ciência consegue medir a distância dos anos-luz, né? Foi medida a distância de 13,7 bilhões de anos-luz, que seria a distância que os cientistas acreditam que nesse ponto foi o início do, do universo, o Big Bang. Mas não é assim. Não é assim. Na verdade, isso é a minha convicção. Esse limite que é de 13 mil anos-luz é apenas o limite da luz, né, que podemos alcançar e se tornar visível aos telescópios. Mas quando os cosmólogos, enfim, astrofísicos dizem que quando puder visualizar desde o início do universo, que seria esse limite de 13,7, vai haver uma massa disforme, como se fosse aquele início do Big Bang. Mas eu não acredito nisso. Possivelmente, quando tivermos telescópios capazes de ver esse limite, vamos ver galáxias normais, como vemos agora, já formadas. E vai ser provado, então, que não foi há 13,7 bilhões de anos que houve o Big Bang. Foi muito maior, mas nem sei se é possível calcular isso. Então, essa distância de 13,7 não passa de uma distância conforme
o posicionamento que nós nos encontramos nessa gigante esfera que é no caso do nosso universo, chama Éfeso. Então, vamos supor, existem 7 universos. São possivelmente iguais, em termos de diâmetro, de massa, exatamente, praticamente iguais. E eu sei certo, o nome desses 7 universos são Éfeso, que é o nosso, Éfeso, Esmírnia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiátira. São essas, que também é chamado de igrejas, né? Porque a igreja tem um sentido também de matéria, onde vai se ancorar a luz da verdade, a luz de Deus, né? E isso possibilita aos seres humanos vivenciar essa luz, né? Então é isso. Então esse sentido de igreja, as 7 igrejas, quando se fala, são as 7 partes do universo. Então esse universo visível que é identificado pelos telescópios, pela ciência, não passa de uma distância que nós temos conforme o local onde estamos nessa grande esfera. Outro dia mesmo estava assistindo um vídeo de um astrônomo, não sei se é astrônomo amador, inclusive é do Nordeste do Brasil. Então, um trabalho muito bom. Parece um jovem rapaz aí, enfim. Eu não tenho o nome do canal, mas, enfim, uma outra oportunidade eu vou tentar saber para indicar, né? Mas então ele estava falando sobre o universo visível, né? Que essa distância de 13,7 um fato do passado, né? Que ocorrido, essa luz que nos chega, esse limite, é algo que ocorreu há 13,7 bilhões de anos. Agora, uma galáxia, por exemplo, que esteja hoje, por exemplo, há 13 bilhões de anos. A galáxia mais distante que foi localizada, né, fotografada, enfim, observada por telescópios, fica a 13,3 bilhões de anos-luz. Ou seja, então seria a uns 400 ou 500 anos luz, não, 500 milhões de anos desse limite, vamos dizer assim, né? Seria um tempo, né? Agora, se colocamos como exemplo uma galáxia que está a 13 bilhões de anos de luz, significa que aquela luz que chegou a nós é de 13 bilhões de anos atrás. Então, uma imagem do passado. Agora, no tempo atual, nesse momento, essa galáxia, conforme como que diz, a expansão do universo, o ritmo, né? A velocidade de expansão do universo, então o que significa? Pode-se calcular que a distância que essa galáxia estaria. A gente não sabe, né? Porque em 13 bilhões de anos não sabemos qual a forma que ela estará hoje, ou se ela foi de repente unida a uma outra galáxia, se formou outra, a gente não sabe a configuração que ela tem, diâmetro, enfim. Mas no tempo real, né? E também pode-se calcular, pelo menos aproximadamente, através da velocidade de expansão do universo, a qual distância ela estaria hoje. E essa distância eu não saberia dizer, mas ela poderia estar não a 13, né? Porque senão o universo, se tivesse a 13 bilhões de anos, luz, significaria que ela estaria estática, né? Que o universo estaria estático, mas ele está sempre em expansão. Então, e está em expansão acelerada.
Hoje já se identificou, descobriu que o universo não apenas se expande, mas está acelerando a sua expansão. Né? E então vemos. Então essa galáxia poderia estar hoje, não a 13 bilhões de anos-luz, mas talvez a uns 40 bilhões de anos-luz, né? Nesse tempo real. Mas não sabemos se ela ainda existe, se ela foi dissolvida, enfim, se tornou, se aglomerou junto com uma outra galáxia, né? Como vai ocorrer com a Via Láctea, né? Com relação à grande galáxia de Andrômeda, porque no nosso sistema local de galáxia, que conta acho que umas 30 galáxias, a Andrômeda é a maior, que tem, parece que um diâmetro de 200 mil anos-luz, né? Enquanto que a galáxia Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Né? Então elas estão se aproximando. Então, não sei quanto tempo, vamos chutar um número aí, daqui 1 bilhão de anos, isso até é calculado, né? Conforme o ritmo de aproximação, a galáxia com a Via Láctea vão se fundir, vão se chocar, vamos dizer assim, mas a gente não é que vai colidir, né, os astros, não, porque os espaços entre os astros, as estrelas são muito grandes, né? Mas elas vão se tornar um único corpo, né? Vamos dizer assim, um único corpo galáctico. Então, especialmente esses duas galáxias maiores desse sistema local estão se aproximando. Isso se mede do espectro, né? Isso foi descoberto que é questão do espectro. Quando uma galáxia, por exemplo, distante, ela nesse espectro, né, que é uma radiometria, né, de um astro, né, que cada astro tem também uma leitura, né, uma radiometria é, único, né? Não existe nada, duas radiometrias, vamos dizer, de galáxias, ou qualquer astro, seja, né, estrela, iguais. Sempre tem alguma diferença. É como a digital, né? A digital da mão, então a íris dos nossos olhos. Não existe uma igualzinha à outra, né? Exatamente idêntica, não existe. Mas com essa radiometria, se observa se o astro está se afastando ou se aproximando de nós. Se ele estiver se afastando, ele tem um espectro vermelho. Se estiver se aproximando, ele tem um espectro azul. Então, no caso de Andrômeda, ela está tendo esse espectro azul de aproximação. Mas a grande maioria está se expandindo. Né? Então é interessante essa questão dos universos, né? Que ele pode ter, um diâmetro que a gente não imagina quanto pode ser, né? Nesses cálculos atuais aí, conforme a expansão do universo, a nossa galáxia isso conforme os astrofísicos, enfim, astrônomos imaginam que a nossa galáxia tem um limite nesse 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 nessa parte visível, né? De 13,7 bilhões de anos-luz. Então eles imaginam que esse foi o início do universo. Então eles acham que além disso não existe mais nada. Então aquilo lá foi o início. Mas isso é a medição do raio, né? Se você for colocar o diâmetro, então seria o dobro. Aproximadamente 28 bilhões de anos-luz. Mas isso é o limite do início do universo, como os cientistas acreditam. Mas, considerando a expansão do universo, esse diâmetro do universo visível poderia se transformar talvez em 80 bilhões de anos-luz para o tempo presente. Né? Então, hoje, esse universo que tinha há 13,7 bilhões de anos
é um diâmetro de 28 bilhões de anos-luz. Na verdade, conforme os cientistas pensam, né, nesse início, né, de 14 bilhões de anos-luz, vamos arredondar, que 14 bilhões de anos atrás, né, essa questão do tempo, então ele estava naturalmente bem concentrado, ele estava em espaço mínimo, né? Não sei quanto que era, talvez seja até um, um palmo de uma mão, não sei, né? Estava tudo densamente condensado, né? Como existe hoje, por exemplo, estrelas que muito condensadas, né? E que tem a mesma massa do Sol e tem o tamanho da Terra, mas tem a mesma massa do Sol. Por exemplo, existem chamadas estrelas de nêutron, né? Mas enfim, o que existia em termos de matéria, substância, estava de uma forma tão concentrada, depois ela houve aquela explosão e expansão. Mas então é isso. Então tudo que nós observamos de astro é sempre imagens do passado. Por exemplo, quando nós olhamos para o Sol, é uma imagem de 8 minutos atrás. Quando olhamos para a Lua, eu não sei quantos segundos. Deve ser algumas. Eu agora. É só ver a questão da distância, né? 300 mil quilômetros por segundo, né? Que, que a luz. A velocidade da luz. Então, se é 300 mil quilômetros por segundo, se a Lua está, vamos arredondando aí, 400 mil quilômetros, então, quando nós olhamos para a Lua, estamos vendo uma imagem de 1,5 segundo, vamos arredondar, 1,5 segundo atrás, né? Então, essa imagem. Então, tudo é o passado, né? Mas essa esfera, esse universo, que são 7 universos, ele é muito maior. Então, o diâmetro atual, vamos supor o diâmetro atual. Se o nosso universo, que vamos supor visível, no tempo presente, passarmos do universo do passado para o tempo presente, ele pode ter, conforme a expansão universal, pode ter hoje um diâmetro de uns 80 bilhões de anos-luz. Esse universo Éfeso, né, que é a esfera, pode ter talvez uns 200 bilhões de anos-luz. Não sabemos. Pode ser talvez até mais. 500 bilhões de anos-luz. Não se sabe. Mas o fato é que parece lógico que ele é muito maior. E isso eu penso que vai ser provado que, que existe algo de substância além do que está presente no universo visível, é justamente quando, com os novos telescópios, super telescópios, né, essa nova geração, conseguir-se ver exatamente esse início do Big Bang, né, que os cientistas supõem. Chegar nesse limite de 13,7 bilhões de anos-luz, que é esse raio. Aí eu penso que vai ser constatado que já existiam galáxias já formadas e todos os astros. Então é uma questão só de localização que nós estamos dentro dessa esfera, grande esfera, né, universal, e conforme o posicionamento. Se estiver mais próximo do centro desse universo, que é desconhecido pela ciência, né, esse universo Éfeso, se estivermos mais próximo, a expansão é mais lenta. E quanto mais estiver mais distante desse centro, a velocidade de expansão é maior. Então nós não sabemos. Para esse padrão de expansão que existe no nosso universo visível, que é medido, não sabemos.
E se estamos mais próximo do centro, uma distância intermediária, ou então na periferia. Mas eu imagino que a comparação de tamanho do nosso universo visível para com esse universo éfeso pode ser mas vamos supor que o nosso universo visível tivesse um diâmetro de uma bola de tênis, por exemplo, uma bola de tênis. Esse universo poderia ser de uma bola de futebol. Então o que acontece? A bola de tênis, dentro de uma bola de futebol, podem caber quantas bolas de tênis? Não sei, talvez umas 20. Vamos supor que sejam umas 20 bolas de tênis. Então, se isso for real, nessa escala de proporção, esse universo éfeso teria uma massa 20 vezes maior do que a que está presente no universo visível. Então, essa é a grande questão. Isso já refleti bastante, um pouco sobre isso. Eu até escrevi alguns artigos aí no Facebook, postei, né? E refletindo sobre essa questão. Estamos aqui 31 minutos, né? Eu sou meio falador e o tempo passa rápido, né? Eu queria falar sobre o canal. Quem quiser apoiar o canal, tem Pix 024 987 498 96. 024 987 498 96. 96. Então, esse aí é o número do meu CPF. Colaboração, né? Quem quiser colaborar com qualquer valor, eu fico grato. E também quem puder compartilhar, gostar, quer dizer, clicar em gostei no vídeo, isso ajuda a divulgar meus vídeos, enfim. É esse vídeo que tem como fundamento a espiritualidade. Shalom, muita paz, muita luz.